surgiram as religiões é o tema da aula de hoje. Não se conhece uma época ou uma civilização que não tenha religião. Ou seja, desde os homens da pré-história, eles já acreditavam na existência de um ser sobrenatural, no, digamos assim, poderes mágicos. O pastoreio, a agricultura e as religiões. O primeiro é a religião dos povos pastores que, de um modo geral, acreditavam na existência de deuses celestes. Então, era aí onde eles passavam a interpretar sinais celestes, para a produção de alimentos, digamos assim, o plantio para o criatório de animais. Então, eles começaram a observar tudo isso, E a crença já existia a partir do momento que eles acreditavam numa vida após morte, digamos assim, que eles enterravam, passaram a enterrar os defuntos. Então, tudo isso mostra que já existia uma crença em um ser superior. Eu vou falar aqui para vocês, um pouco também, continuando, sobre as religiões e seitas no mundo, Nós temos aí as religiões afro-tradicionais, religião tradicional do continente africano. Tem como principal característica a ausência de um livro sagrado, baseando-se em mitos e rituais que são transmitidos oralmente. Nós temos também o budismo, religião fundada por Siddhartha Gautama, o Buda, na Ásia Central, por volta de 563 a 483 a.C., Aqui, eles acreditam, o Buda, eles é mais ou menos nem o espiritismo, nesse sentido, Eles acreditam nas consequências das ações de cada indivíduo, como também acreditam no nascimento, morte e renascimento. Nós temos aqui também o catolicismo, que é desde os primórdios do cristianismo. Então, religiões que têm como princípio os primórdios do cristianismo são religiões que acreditam nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Temos aí também o confucionismo, doutrina essa, digamos assim, ética e política, fundada por Confúcio, em 551 a 479 a.C., que por mais de 2000 anos constituiu o sistema filosófico dominante da China. Então, como era que se dava essa religião do confucionismo, O pensamento dessa religião consiste principalmente na família e Estado. Era mais voltado para a questão intelectual, Como nós sabemos, a China ela é voltada bastante para essa crença na intelectualidade, nas invenções. Então, é uma crença mais ou menos que com esse pensamento. Nós temos também o espiritismo, kardecismo, consiste num filosófico religioso cujo eixo principal é a crença na reencarnação. Ou seja, morreu, mas vai passar por um processo de evolução e de restauração, digamos assim, e vai nascer novamente em outro corpo, certo? É a reencarnação. Tem também o protestantismo, é um dos grandes ramos do cristianismo, surgido da reforma protestante ocorrida na Europa no século XVI. Então, o protestantismo existe vários nomes. Nós podemos citar a Assembleia de Deus, podemos citar. Nós temos aí também, essas ramificações, como eu estava falando, a Igreja Batista,
Temos aí a igreja pentecostal, entre outras. Então, é uma religião que tem essas ramificações, mas todas voltadas para o mesmo fim. Nós temos aí o hinduísmo, que é uma religião professada pela maioria dos povos da Índia. Cultura, um grande número de deuses e deusas, e seus seguidores acreditam na reencarnação e na união com o Deus Supremo, Brahma. Minha gente, eu acho que esse nome é Bahama, né? Pela libertação espiritual. Nós temos aí também o islamismo, religião fundada por Maomé, 570 a 652 depois de Cristo, do Islã muçulmana, afirma a existência de um único Deus, Alá, e acredita que o Cristo foi um grande profeta. O judaísmo, né, religião do povo hebreu, e a partir da qual surgiu o cristianismo. Os judeus esperam pela vinda do Messias. Nós temos também o taoísmo, filosofia religiosa desenvolvida principalmente pelo filósofo Lao Tse, né, no século 6 a.C. Essa vertente, né, essa religião, ela acredita principalmente na força da reflexão, da meditação, dos exercícios de respiração, essas coisas, né? Nós temos aí o shintoísmo, antiga religião nacional do Japão a partir de 500 depois de Cristo. A essência desta religião são a cerimônia e o ritual que mantém o contato com o divino, ou seja, para manter o contato com o divino é necessário fazer rituais, né? Cerimônias em oferecimento ao Deus. Na página 45 da apostila, nós temos aí, né, um levantamento sobre um ranking geral das religiões no mundo, né? Então, nós temos aí o cristianismo em primeiro lugar, nós temos o islamismo, em segundo lugar o catolicismo, em terceiro lugar o hinduísmo, em quarto lugar, né, são as pessoas que não têm religião. Nós temos em quinto lugar aí o cristianismo independente, pentecostais e neopentecostais. Sexto lugar, religiões populares chinesas. Sétimo lugar, budismo. Oitavo lugar, protestantismo. Nono lugar, animismo e xamanismo. Décimo lugar, cristianismo ortodoxo. 11º lugar, ateísmo. 12º lugar, novas religiões orientais. 13º lugar, anglicanismo. 14º lugar, cristianismo de fronteiras. 15º, sikhismo. 16º, judaísmo. 17º, crenças espíritas. 18º lugar, bahaísmo. 19º lugar, confucionismo. 20º lugar, jainismo. 21º lugar, espiritismo kardecista. 22º lugar, shintoísmo, né, no Japão. 23º lugar, taoísmo na China. 24º lugar, zoroastrismo, surgido na antiga Pérsia.